Olá pessoal, eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você para mais um vídeo da Maratona Enem 360 para a primeira prova. Beleza, galera? Curta, comente, compartilhe, traga sua opinião, né? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ter acesso ao conteúdo diário do canal Enem 360. Estamos na reta final aí na maratona do Enem 360 para a primeira prova. Terá a maratona para a segunda prova. Se inscreva, né? Siga o nosso Instagram, Enem_360, e deixe seu comentário, deixe seu depoimento. A gente tem recebido tanta coisa bacana pelo Instagram, pelo YouTube. A gente conta aí com a sua participação. Vamos manter o canal Enem 360 ativo, inclusive depois da prova. Beleza? Vamos lá, galera. Em tema bacana, tema interessante. Outra questão de população, a gente fez aí o primeiro vídeo dessa maratona, uma questão sobre população, agora outra da prova de 2019. Então você já percebeu que o tema população ele apareceu na prova de 2018 e voltou a aparecer na prova de 2019. Embora tenha poucas questões nos últimos 5 anos, ele tem aparecido nas últimas provas, ok? Lembrando que esse é o nosso caderno azul, tá certo? Questão 88 do caderno azul, que fala sobre bônus demográfico. Vamos entender o que significa. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica mais favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Pensa comigo. Se tem menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto, a base da população é essencialmente adulta. Pensando numa pirâmide etária, vamos lembrar da pirâmide etária, a gente tem o número de mulheres e homens e a gente tem a população apresentada de acordo com a sua idade, de acordo com o seu perfil. A gente está falando, basicamente, para aquelas pirâmides que possuem aí a realidade do bônus demográfico, como é a pirâmide brasileira ainda. Ela caminha aí para um processo de envelhecimento, mas ainda representa, basicamente uma pirâmide onde a gente observa o bônus demográfico. A gente está falando de uma concentração de população na faixa entre 20 a 59 anos, que é a população adulta, a população que de fato sustenta essa pirâmide. A população que trabalha, que paga a maior parte dos impostos, que tem a maior parte do recolhimento aí por impostos, por estar diretamente envolvida no mercado de trabalho. Perfeito? E aí ele fala o seguinte: a ação estatal que contribuiu para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a... Vamos lembrar então, bônus demográfico ou janela demográfica. A gente está falando de uma pirâmide onde há um predomínio de população adulta. Para o Estado isso é muito bom porque há obviamente uma maior arrecadação tributária, já que essa população está diretamente envolvida no mercado de trabalho, recebe salário, compra mais, consome mais. E quando há uma situação de bônus demográfico ou janela demográfica, passa a ser uma necessidade para o Estado maior investimento em geração de empregos e qualificação de mão de obra. Aqui a gente tem uma situação de bônus demográfico. Então, por exemplo, nessa situação, olha lá, população dependente para cada 100 pessoas em idade ativa. O gráfico do IBGE apontando aí, na verdade isso era uma estimativa para 2018. Olha o que a gente percebia ali, população ativa, aquele azulzinho mais claro, população dependente, o azul mais escuro. Quanto maior é essa população dependente, maior ou melhor, mais distante, melhor dizendo, é o bônus demográfico. O que a gente percebe é que de 1960 para cá, essa população dependente ela vem caindo. E a estimativa para 2018, que certamente não se confirmou por toda a questão que envolvia a economia brasileira, a dificuldade aí de obtenção de empregos, o crescimento do desemprego, e depois aí 2020 com a pandemia, enfim. A gente percebe que, a partir desse período, há um crescimento novamente em relação à população dependente. Por que isso acontece? Porque, naturalmente, essa população que era adulta começa a envelhecer.
e começando a envelhecer, ela começa a sair do mercado de trabalho, né, a reduzir sua atuação no mercado de trabalho, o que gera novamente um crescimento da população dependente, não pela grande concentração de crianças, mas sim pela grande concentração de idosos. E aí ficou fácil, né, galera? A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo à atração de imigrantes, né? Isso atende à população essencialmente adulta. Elevação da carga tributária, isso representa o aproveitamento do bônus demográfico, né? Qualificação da mão de obra, é uma possibilidade de aproveitar aí essa grande concentração de adultos. Admissão de exilados políticos faz sentido dentro do contexto de bônus demográfico? Ou concessão de aposentadorias? Isso também não é um estímulo ao aproveitamento do bônus demográfico, né, galera? Obviamente, questão tranquila, gabarito letra C. E eu espero você logo depois da vinheta para a questão de atualidade. Um beijo grande e até daqui a pouquinho. Vamos lá, galera. Vamos falar de atualidades? Questão de geopolítica aí da prova de 2019. Você já curtiu, comentou, compartilhou esse conteúdo? Se inscreveu em nosso canal, ativou o sininho? Vamos falar um pouquinho então de Conselho de Segurança da ONU. Questão de geopolítica da prova de 2019, caderno azul. Geopolítica, você sabe que caiu em 10 das últimas 90 questões dos últimos 5 anos. Isso corresponde a 11,1%. E olha o que a questão fala, né? Questão 53. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança da ONU. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, durante reunião em Nova York, nos Estados Unidos. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, nós vamos falar sobre isso, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um Conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. E aí, galera? Ele fala o seguinte: os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Galera, Brasil, Alemanha, Japão e Índia pleiteiam aí já há bastante tempo a sua entrada no Conselho de Segurança da ONU. Uma hipótese que foi levantada em 2005 pelo então presidente, né, o então secretário-geral, secretário-geral, a pessoa chamada Kofi Annan, isso lá em 2005. O Kofi Annan, ele propôs a criação de novas vagas permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Mas o que vem a ser esse Conselho de Segurança? Vamos lembrar, galera. O Conselho de Segurança da ONU, ele tem como objetivo central a solução pacífica dos conflitos internacionais. Então ele se difere, por exemplo, da Assembleia Geral, ele se difere de outros órgãos, aí, o Conselho Econômico e Social, de outros órgãos da ONU. As resoluções do Conselho de Segurança, elas têm poder decisório. É diferente, por exemplo, da Assembleia Geral, que elas têm um caráter mais consultivo, né, vamos dizer assim, não tem um poder de decisão. O Conselho de Segurança é o órgão mais importante de todos os órgãos existentes aí, de qualquer organização intergovernamental. Então é o órgão mais importante, né? Ele é o responsável pelas negociações entre partes diretamente envolvidas. Por exemplo, a questão do enriquecimento de urânio feito pelo Irã. Ele vai propor ali, o Conselho de Segurança, uma negociação entre os países diretamente envolvidos, né? Os países que assinaram um acordo de não proliferação nuclear e o Irã, né, que foi signatário do acordo, mas que manteve o seu programa de enriquecimento e para muitas potências ocidentais para fins bélicos. Então, galera,
Se não há eficiência nas negociações entre o Conselho de Segurança e os países diretamente envolvidos numa questão, há duas possibilidades. Uma atuação econômica, com a imposição de sanções aí ao país que, de alguma forma, com as suas ações, afeta a manutenção da paz, né, da cordialidade, vamos dizer assim, a cordialidade diplomática mundial. E, caso não seja possível, né, resolver a temática, o problema, pela questão econômica, é necessário também, acaba sendo necessário, um processo de atuação militar, com intervenções militares através da atuação das forças de paz, que nada mais são do que forças de guerra. Tá? Como foi falado na questão, o Conselho de Segurança ele é composto por 5 países que são membros permanentes, têm poder de voto e veto, direito de voto e veto. Né? O que isso quer dizer? Eles votam nas resoluções que são propostas e se caso um desses 5 países, um desses 5 membros que a gente vai falar agora, vete uma resolução, ela não pode ir à frente, mesmo que os outros 14 países votem a favor ou contra, enfim. Se há um veto, não há sequência dessa resolução. Os 10 rotativos, eles são eleitos a cada 2 anos, né? Eles só têm direito de voto, não têm direito de veto. Os membros permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. São os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas a China, com todo a sua importância geopolítica nos anos 70, com a entrada aí no Conselho de Segurança, com a entrada na ONU e no Conselho de Segurança. E os membros rotativos atuais são Níger, Tunísia, do continente africano, Vietnã, que fica no sudeste da Ásia, São Vicente e Granadinas, que fica na América Central, e a Estônia, na Europa, isso até o dia 31 de dezembro desse ano. Os demais são Quênia, também no continente africano, a Índia, na Ásia, o México, na América do Norte, Noruega e Irlanda, na Europa. Esses acabaram de entrar no Conselho de Segurança e tem aí a sua rotatividade valendo até 2022, até o final de 2022. Perfeito? Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Então a gente tem que pensar numa característica que seja comum a todos os países envolvidos: Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Extensividade de área territorial, né? O Japão é um país muito grande, de fato. Protagonismo em escala regional, né? O Brasil aqui na América, não só na América do Sul, mas na América Latina, a Alemanha dentro da Europa e da União Europeia, o Japão na Ásia, a Índia também na Ásia. Existe um protagonismo em escala regional. Investimento em tecnologia militar, o Brasil é uma potência militar, os demais, né? O Japão também não, né? Pelas determinações da Segunda Guerra, a Alemanha o mesmo, né? A Índia é detentora de armamento nuclear. Desenvolvimento de energia nuclear cai na mesma ideia que a gente acabou de falar, né? Tecnologia militar, energia nuclear. O Brasil está longe de ser um país aí detentor de armamento nuclear, né? Disponibilidade de recursos naturais, todos eles têm. O Japão é um país detentor de recursos. Obviamente que a gente está falando de um protagonismo em escala regional. Tá curtindo a maratona? Tem mais um vídeo, hein? Eu espero você daqui a pouquinho. Um beijo grande e até lá!